E aí pessoal, tudo bom? E vamos continuar agora com a mesma empresa da aula passada. Aquela empresa que tinha nome, tempo de casa e salário, quis dar 10% de bônus para o funcionário mais antigo, agora está precisando de você para outra atividade. Ela quer saber quais dos seus produtos estão dando lucro. Vamos supor que a gente ainda não sabe trabalhar com tuplas e vamos tentar resolver esse exercício usando apenas listas. O nosso procedimento vai receber duas listas. A primeira lista vai conter o valor de compra de cada um dos produtos da empresa e a segunda lista vai conter o valor de venda de cada um desses produtos. Então, lista 1 contém, na posição 0, quanto que a empresa pagou pelo produto 0. E na posição 0 da lista 2 a gente tem o preço que a empresa vende esse mesmo produto da posição 0. Então a gente tem duas listas e em cada posição das listas L1 e L2 a gente tem o valor de compra e venda correspondente a cada um dos produtos que a empresa comercializa. O procedimento vai ter que imprimir no final quantos produtos tiveram menos de 20% de lucro. Esses são produtos que não estão rendendo muito para a empresa, então talvez ela queira ajustar isso aí. E, além disso, a porcentagem de produtos que estão tendo lucro superior a 25%, e essa porcentagem vai ter que ser expressa com duas casas decimais. Tudo bem? Temos aqui o nosso procedimento. DEF verifica lucro, recebe custos e preços. Eu poderia usar L1 e L2, mas quanto mais intuitivo o meu código for, melhor. Então eu chamei L1, que é a primeira lista de custos, que é o valor com que cada produto foi vendido, e preços, é o valor com que cada produto foi vendido pela empresa. Eu vou ter que calcular nessa função quantos elementos tiveram menos de 20% e quantos elementos tiveram mais de 25% para depois fazer a porcentagem. O que é a porcentagem? É quantos tiveram mais de 25% dividido pela quantidade de produtos. Então tem dois contadores aqui, menos 20 e mais 25. E aí eu vou precisar de um loop que vai ter que ter ao mesmo tempo nas duas listas. Eu vou ter que pegar de 2 em 2 o valor de custo, preço de venda, valor de custo, preço de venda, de 2 em 2. Se eu faço for elen em custos, eu tenho o primeiro custo, mas eu não tenho o primeiro preço de venda. Então, como eu ainda não sei usar tuplas, como eu preferi usar duas listas, eu vou ter que criar índices. For i em range len de custos ou len de preços, porque o tamanho dos dois é igual, o que eu vou fazer? Eu pego o custo do iésimo produto, custos índice i, pego o preço de venda do iésimo produto, preços índice i, e aí para eu saber se ele está dando menos de 20% de lucro, eu tenho que verificar o quê? Se o preço que ele está sendo vendido é menor que 1,20 vezes o custo. Se isso acontecer, eu incremento a variável menos 20. Depois, de forma semelhante, se o preço for maior que 1,25 do custo, quer dizer que eu estou tendo mais de 25% de lucro nesse produto, incremento o contador mais 25. E aí, quando eu termino esse loop, eu já tenho as duas variáveis que eu queria. Preciso imprimir, então, a quantidade de elementos com menos de 20%, que já está calculado nesse contador, e preciso imprimir a porcentagem de produtos com mais de 25% de lucro, só que com duas casas decimais. Primeiro, print, entre parênteses, A, porque eu tenho duas respostas para dar, vou chamar de A e B. A, parênteses, espaço, abre e fecha chaves. Vocês já sabem da quinzena passada que quando eu coloco abre e fecha chaves dentro de uma string, quer dizer que vai vir ali na frente o valor de uma variável. Então, acabou a minha string, ponto format, qual é a variável que eu quero imprimir dentro daquela string? Menos 20. Menos 20 contém a quantidade de produtos que tiveram menos de 20% de lucro. Na sequência, print B, fecha parênteses, espaço, o quê? Abre, fecha chaves de novo. Só que eu vou imprimir aqui um float, porque a porcentagem ela tem casas decimais. E aí, para eu especificar a quantidade de casas decimais que eu quero nesse float, eu vou fazer abre e fecha chaves,
dois pontos, ponto 2f. Significa o quê? Significa que dentro dessas chaves, que vai ter uma variável, o dois pontos indica que eu vou dizer a formatação que eu quero. E aí, que variável é essa? A variável é do tipo float. Float é representado pela letra F. Inteiro é D, caractere é C. Eu tenho um float e eu quero imprimir duas casas decimais. As casas decimais no float vêm depois do ponto. No Brasil a gente usa vírgula quando a gente tem casas decimais, mas o Python usa o padrão americano, que é com ponto. Por isso que float quer dizer ponto flutuante. Esse ponto quer dizer esse pontinho que a gente vai ter, que indica quantas casas decimais eu tenho. Então, ponto 2f quer dizer que eu quero um float com duas casas decimais depois do ponto. E esses dois pontos no início indicam que vão vir uma formatação. Então, se eu quisesse imprimir um float com 3 casas decimais, eu faria, entre chaves, dois pontos, ponto 3f. Se eu quisesse, por exemplo, imprimir um número inteiro com 3 dígitos, independente do tamanho desse inteiro. Imagina que x é igual a 1 e eu quero imprimir 001, eu poderia fazer dentro das chaves o quê? Dois pontos, 03d. 03d significa que ele vai imprimir um número inteiro com 3 dígitos. Tudo bem? E aí, o que eu imprimo então? Print, letra B, espaço, entre chaves, dois pontos, ponto 2f, significa que a variável que vai vir lá na frente vai ser um float, e eu vou imprimir ele com duas casas decimais, e depois o símbolo de %. Se a porcentagem, por exemplo, for 30, eu vou imprimir 30%, para a pessoa entender que é uma porcentagem. Então, o que vai vir no format? A porcentagem é o quê? É mais 25 dividido pela quantidade de produtos. A quantidade de produtos pode ser tanto len de custos como len de preços, porque eles têm o mesmo tamanho. E aí, isso aí vai me dar uma dízima. Se eu tenho, por exemplo, 10 produtos e 8 deles estão dando mais de 25%, 8 dividido por 10 vai dar 0,8. 0,8 não está no formato que eu quero imprimir. Nesse caso, 80% dos meus produtos estão dando lucro acima de 25%. Então eu quero imprimir 80%. Eu não quero imprimir 0,8. Então eu vou pegar o valor que eu calculei e multiplicar por 100. Então eu vou ter a porcentagem que eu quero imprimir de produtos que estão dando mais de 25% de lucro. Tudo bem? E esse procedimento ficou um pouco confuso pelo fato de eu ter que iterar em duas listas ao mesmo tempo. Isso tudo pode ser resolvido através de tuplas. Então a gente tem agora um novo enunciado para o nosso problema. A mesma empresa está querendo verificar os produtos que estão dando lucro, só que ela vai passar para você, ao invés de duas listas, uma lista de tuplas, sendo que cada elemento da lista é uma tupla contendo o custo de um produto e o preço de venda de um produto. Então você só tem uma entrada agora na função, que é uma lista de tuplas. Custo, preço de venda. Custo, preço de venda. Custo, preço de venda. E eu quero imprimir a mesma coisa. A quantidade de produtos com menos de 20% de lucro e a porcentagem de produtos com mais de 25% de lucro. Como que eu faço isso? Vamos iterar agora num loop, sabendo que a minha lista é uma lista de tuplas e não duas listas, como no primeiro exercício. For custo, vírgula, venda em L, que é a minha lista de entrada, eu já tenho com um único loop as duas variáveis que eu quero. E aí o resto é quase igual. Se venda for menor que 1,2 do custo, menos 20 é incrementado. Se não, se venda for maior que 1,25% do custo, incremento a quantidade de produtos com mais de 25% de lucro. E aí o que mudou? Mudou que foi muito mais fácil fazer esse loop. Eu não precisei de índice, de custos índice I, de preços índice I. Foi muito mais fácil acessar os elementos. É muito mais intuitivo para quem for ler seu código. For, custo, vírgula, preço de venda em L, você sabe que custo é o quê? É o preço de custo. Venda é o quê? É o preço de venda e está tudo resolvido. O resto do código é a mesma coisa, só que o nosso loop ficou muito mais simples. Então o que a gente viu hoje? A gente viu mais uma facilidade que a tupla nos fornece. Quando eu tiver várias informações a armazenar sobre um certo elemento, é mais fácil fazer uma lista de tuplas do que várias listas contendo cada uma delas, cada um dos valores que esse elemento deve armazenar.
Tudo bem? Aula que vem mais tuplas. É hora de dar tchau. Não!